Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu senti sua falta, você sentiu a minha? Nossa, faz um tempão que a gente não se vê e eu tô morrendo de vontade de te abraçar e te dar beijo e contar histórias e ouvir as suas histórias também. Bom, a tia Carol tá orando por vocês e todos os tios e tias do Espaço Kids também. Estão todos com muita saudade de ficar com vocês, da gente ter os nossos momentos. Não se esqueçam nunca que a gente tem um carinho muito gigante por cada um, tá bom? Bom, olha que eu vou contar hoje. Coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim um ovo, 2 ovos, 3 ovos assim. Ah, então a Páscoa... que delícia! Então, a história da Páscoa tem chocolate, ovo e muita brincadeira e muitas coisas gostosas para comer, né? Ai, que delícia então, né? Ah, coelhinho, obrigada por ter trazido todos esses ovos para mim. Olha, minha coelha, essa é a Bunny, que linda, né? A história da Páscoa de coelho? De chocolate? De muitas coisas gostosas e de caça aos ovos? É? Olha, é também. Isso tá na história. Em todos os países do mundo, elas contam essas histórias de coelho, de ovos, de caça. Você sabia que, inclusive, essa história do coelho, de decorar ovo, começou lá na Áustria? É história e tudo bem ter história. Sabe o que não é tudo bem? A gente esqueceu o real significado da nossa Páscoa. Apesar da Bunny ser muito linda, minha coelhinha linda, eu adoro a Bunny. A gente vai deixar você de lado, Bunny, sabe por quê? Que eu vou convidar a Oli. Olha só a Oli. Ela vai me ajudar a contar a história de hoje. E ela tem tudo a ver com muito amor, tudo a ver com redenção, tem tudo a ver com o amor de Deus pela sua vida. Você sabia disso? Que a história da Páscoa, a verdadeira história da Páscoa é sobre libertação dos pecados? É sobre um amor maior, o amor maior do mundo? Essa é a história da Páscoa. Provavelmente você já escutou sobre isso, não é? Mas eu vou contar de novo, para que você possa recontar essa história e sempre se lembrar que apesar da Páscoa ter chocolate, ter comidas gostosas e todo mundo reunido ali na mesa comendo tantas coisas e dando muitas risadas, a verdadeira história da Páscoa é sobre Jesus e aquilo que Ele tem para nossa história de amor com Ele. Bom, vocês já... Gente, eu tô muito feliz. Antes de continuar a história, essa Bíblia aqui, a Bíblia em Ação, ela conta as histórias da Bíblia, certo? E eu fiquei muito feliz porque uma criança, a Larinha, ela comprou a Bíblia em Ação e já tá explorando tudo. Eu fiquei muito feliz que vocês também têm gostado dessas histórias e têm participado junto com a tia Carol de cada coisa que a gente tem aprendido junto. Muito obrigada, viu, pela participação de vocês, dos papais, dos irmãos, dos priminhos, das titias, das vovós, todos vocês. Muito obrigada por fazerem parte disso junto. Tá bom? Bom, Oli, fica aqui, cuida da nossa Bíblia. Opa, Oli! Ai, segura a Bíblia, Oli. Bom, a história de hoje, ela tá em Lucas 22 e 23. É uma história muito linda, mas se prepara para se emocionar. Pega a sua pipoca e começa a ouvir tudo que Deus tem para você hoje, para você aprender hoje, tá bom? Bom, eu fiz uma coisa especial para vocês. Olha só. É uma contação de história. Eu vou mostrar para você a minha caixinha. E depois, se você quiser, você pode fazer na sua casa também. É muito fácil. Olha só. Eu fiz aqui com algodão, com canetinha, com folha. Você pode tentar fazer, ó, lá na sua casa. Aí na sua casa. Tá bom? Com a mamãe, com o papai, com seus irmãos. Bom, essa história começa com o que Deus tinha para a humanidade, que era a libertação dos pecados. Por isso que Ele enviou Jesus. Você já sabe disso, não é? Então, Deus enviou Jesus para o mundo. E o nosso versículo de hoje é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito,
para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essa história começa com o nascimento de Jesus. Jesus cresceu, né? Ele nasceu, ele cresceu, foi adolescente. Sabia que Jesus foi adolescente? Ele se tornou adulto e começou o ministério dele. E até chamou discípulos, que eram 12 discípulos que caminhavam com Jesus por onde ele passava. Bom, Jesus, ele teve muitas histórias e milagres e foi vivendo o ministério dele, mas ele sabia que ia passar por um grande sofrimento. Ele sempre soube que a vida dele seria um milagre, ele sempre soube que ele tinha um propósito, uma mensagem de salvação. Ele é o próprio Deus e ele queria que todo mundo reconhecesse, entendesse, vivesse essa vida com Deus. Então, por isso ele veio, ele se fez carne para ensinar, para nos amar, para nos mostrar, para nos cuidar, não é, gente? Bom, ele foi vivendo o seu ministério e aí, num dado momento, ele chamou os seus discípulos, ele reuniu cada um e falou assim: olha, a gente vai ter um momento, né, de ceia, a gente vai comer junto, vai rir junto, prepara esse momento e a gente vai conversar, tá bom? Você sabe o que é a ceia? Ceia é um memorial. O que é um memorial? É uma celebração. E aí, Jesus, ele nos ensina. Ele pega lá um pedacinho do pão. Olha só que lindo, gente. Ele pega lá um pedacinho do pão e fala: esse é o meu corpo e você vai comer em memória de mim. Então, o pão representa o corpo de Cristo. Você já viu lá na igreja que a gente tem a ceia? E aí tem aqueles pãezinhos pequenininhos e aqueles cálices também pequenininhos que parece brincadeirinha de Barbie, de boneca? Bom, isso é a ceia, o memorial. Então, o pão representa o corpo de Cristo e a gente vai fazer isso em memória dele até que ele volte para nos buscar. E aquele cálice, né, que é o suquinho de uva, ele é a representação do sangue de Cristo derramado em nosso favor. Então, ele estava ensinando os discípulos a fazerem isso. Ele falou assim: o meu sofrimento está chegando. E aí, eles meio que será que Jesus tanto fala disso? Não, mestre, nada vai acontecer com você. Mas ia sim, e ele já sabia, e por isso ele não se cansou de ensinar a todos. E aí, depois desse momento, algo muito importante que eu não posso esquecer. Jesus sabia que ia ser traído por um dos discípulos. Traído. Quando você conta um segredo para um amigo e ele vai lá e conta para uma outra pessoa, você se sente bem? Não, né? Eu também não me sentiria. Ou quando algum amigo fala mal de você, uma coisa que não é verdade, ou até que seja verdade, ele fala de um outro jeito para outras pessoas, você não fica feliz, né? Bom, isso aconteceu com Jesus e foi Judas quem fez isso. E Jesus já sabia, mas em nenhum momento falou assim: seu Judas feio, horroroso, você é um mau amigo, você me traiu. Ele só disse que sabia que seria traído. Então Jesus orou, olha só. Ele chamou os discípulos para irem lá para o monte orar, que é o monte Getsemane. E ele chamou os discípulos, só que ele subiu sozinho. Ele começou a orar, porque ele estava pedindo para Deus ajuda. Ele falou: esse sofrimento, esse momento que eu vou passar está trazendo angústia. E olha só, Jesus sendo Deus, ele também tinha esse temor, esse receio, de como seria a situação. Mas a graça de Deus sempre basta. E Deus, sabe o que ele fez? Enviou um anjo para acalmar o coração de Jesus. Ó, que lindo! Ele enviou um anjo lá do alto céu e Jesus se sentiu muito melhor. Mas sabe que essa oração foi tão difícil para Jesus, mas tão difícil que caiu um suor de sangue. A Bíblia conta isso. E eu sempre me emociono, sabe, crianças, quando eu conto essa história, quando ouço a história de Jesus para nossa vida, porque é muito triste saber que ele sofreu por nós, que ele foi machucado, que tantas coisas aconteceram e ele sofreu essa angústia a ponto de cair um suorzinho de sangue.
por amor a mim e a você. Isso é muito lindo, ninguém nunca, nunca, nunca vai amar a gente como Deus nos ama e como Jesus nos amou. Bom, aí vocês não sabem, Jesus lindo orando, ele desceu lá do monte, adivinha o que aconteceu? Os discípulos estavam, ó, acorda! Como assim? O que é isso? Vocês estão dormindo. É claro que Jesus não foi todo espalhafatoso que nem a tia Carol, mas ele ficou triste sim. Ele ficou triste sim. Imagina só, você falar para os seus amigos, me espera que eu já volto, tá? E quando você chega, o seu amigo ou foi embora, ou foi fazer outra coisa, ou te abandonou. Foi a mesma coisa, os discípulos dormiram. Por que a gente ora? Pra gente não cair em tentação, pra gente se manter em comunhão, conectado com Deus, pra gente saber o que Ele deseja pra nossa vida. Bom, depois desse momento, muitas coisas aconteceram. Olha, que é isso? É uma cruz. Jesus foi para a crucificação. Ele já tinha sido traído, ele foi preso, duvidaram dele, da integridade dele, de quem ele era e de tudo que ele estava fazendo, bateram nele, xingaram ele. Pedro, o discípulo, negou Jesus. Ele falou, não, Jesus não, conheço não. Ele não fez isso uma vez não, meus filhos, queridas crianças, ele fez isso 3 vezes. 3 vezes ele negou Jesus. Muita água correu desse rio, não? Bom, enfim, muitas coisas aconteceram e foi muito triste esse episódio, sabe? Tudo que foi acontecendo com Jesus e, bom, isso me deixa muito triste saber o quanto ele sofreu por amor a mim e a você. Bom, crianças, ele, depois de todo esse momento, ele carregou uma cruz pesadona. Pedro estava arrependido, né? Claro, ele reconheceu novamente que ele tinha feito algo ruim, ele continuou caminhando com Jesus, porque ele amava Jesus. E ele, um dado momento, ele até carregou a cruz, porque Jesus não aguentava mais, de tão cansado, ele estava com fome, com sede. E ele foi até o Calvário, no lugar que era da crucificação. E as pessoas falavam, crucifica-o, vai, pode, acaba com isso logo, vai, crucifica Jesus. E Jesus não tinha um pecadozinho, ele nunca tinha contado uma mentirinha, nunca tinha batido em amigo, nunca tinha falado palavras feias, nunca tinha roubado ninguém, nunca tinha feito nada que desagradasse o coração de Deus. Como um cordeirinho puro, todo limpo de qualquer resquício de pecado, ele foi para a cruz e morreu por mim e por você, por amor a nós. Ele levou todos os nossos pecados naquela cruz. E isso é muito triste mesmo, porque por causa de mim e de você, ele sofreu muito, 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 até colocar uma coroa de espinhos na cabeça dele. Ai, imagina que dor. Ai, coitado de Jesus. É muito triste. Mas você acha que isso é o fim? Não. Bom, ele morreu na cruz e foram lá. Enterraram ele, colocaram num túmulo, mas passaram-se 3 dias e ele, não estava mais naquele túmulo. Jesus ressuscitou no 3º dia. E essa é a mensagem da Páscoa. Salvação, libertação dos pecados. O amor profundo de Jesus por mim e por você. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu único filho, Jesus, para morrer naquela cruz no nosso lugar, para que a gente pudesse ter vida eterna para sempre com Deus. Olha que lindo! Ele vive, crianças, ele ressuscitou. Essa é a mensagem da Páscoa, é alegria, é libertação, é salvação em Deus. É uma história de amor muito linda e ninguém nunca vai superar essa história de amor. Eu fico muito emocionada sempre, porque eu sinto esse amor de Deus pela minha vida e eu sei que Ele tem esse amor nessa mesma medida por você. Então que você sempre se lembre que esse sacrifício de Deus, de Jesus naquela cruz,
é um sacrifício de amor. A cruz é a lembrança que esse amor é eterno. Vamos fazer uma atividade então? Eu vou esperar vocês pegarem o material. Nós vamos precisar de folhas. Se vocês tiverem folhas coloridas, muito bem. Se não tiver, a gente pinta essa folha, combinado? Vou esperar. Bom, a primeira folha eu vou fazer a minha mão, vou delinear a minha mão. Tá aqui a minha mãozita e eu vou então colocar ela toda delineada. Plim. Aqui, ó. Combinado? Deixa ela separada. Na segunda folha, se você tiver folha amarela, tudo bem. Se você não tiver, como eu não tenho, a gente pinta, tá bom? Faz um círculo bem grande e pinta de amarelo. Vou fazer com giz. Deixa separado. A próxima é verde. Se você tiver verde, tudo bem. Se você não tiver, como a gente fez no amarelinho, você vai lá e pinta de verde, tá bom? Tesoura. Agora é só um montezinho assim, ó. Combinado? Ó. E a última, então, eu peguei roxo. Eu gosto muito de roxo, mas você pode pegar uma cor que você queira. Vamos desenhar uma cruz, ó. São retângulos. Faz do seu jeito, tá bom, crianças? Não precisa pedir pra mamãe e pro papai fazer pra você. O seu jeito é o jeito mais bonito, é o jeito mais legal, tá bom? Não precisa ficar incomodado se não tá perfeito, se não ficou igual que a tia Carol fez, porque cada um tem um jeito de desenhar e o seu jeito é bonito. Bom, ó, uma cruzinha. Preciso agora. Bom, agora nós vamos cortar. Esse momento você precisa da ajuda da mamãe, tá bom? Cortar. Pede pra ela cortar pra você. Não deixa... Não tenta fazer isso sozinho, porque você pode se machucar. É perigoso, tesoura. Mesmo tesoura de criança, corta, né? E você pode se machucar e não vai ser legal. Então, pede pra sua mamãe, pro seu papai, pro seu irmão, pra sua tia, pra sua avó, quem tiver com você. Bom, então, a primeira é essa. Depois, a gente vai cortar o nosso solzão. Tá vendo? Tem muita coisa pra cortar. Então, peça ajuda, não faça sozinho. Não seja teimoso, hein? Nem teimosa. Não faz sozinho. Aí, a gente vai cortar o verdinho. Ó, verdinho. E por fim, a gente vai cortar a nossa cruz, tá bom? Então, crianças, olha só. Vai ficar uma sobreposição, tá bom? A gente vai colar um pouquinho, passar um pouquinho de cola. A cola você consegue fazer sozinho, que não tem problema nenhum, tá bom? A gente vai colocar um pouquinho de cola, depois a mão, depois o nosso solzão. Passa um pouquinho de cola nele. Plim, plim, plim. Plim, plim, plim. Plim, plim, plim. E por último, a nossa cruz. Aqui, ó. Olha só que lindo que ficou a nossa atividade. E aí você pode escrever João 3,16, que é o nosso versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Tchau, crianças,
Eu espero que vocês se lembrem o verdadeiro significado da Páscoa e contem essa história para todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!